Bom dia, está começando mais um Revista Gazeta e a gente vai trazer para você as principais entrevistas que foram destaque aqui na Central Gazeta de Notícias. E a gente vai começar falando sobre empreendedorismo. Com o aumento do preço dos ovos de Páscoa, muita gente encontra nos chocolates caseiros uma alternativa. E olha só que muitos empreendedores já sacaram essa demanda e já começam então a produzir seus próprios ovos caseiros em casa. E é claro que o Banco do Nordeste tem uma linha especial de crédito para esses pequenos negócios. Vamos acompanhar agora. Agora é a época que a gente está mais focada na Páscoa, né? Tanto na parte de ovos, de colher, quanto na parte de bolo também. Conta pra gente como é que foi esse pontapé de decidir o que você fazia antes, como é que estava a sua renda e por que você decidiu empreender e procurar um crédito para isso? Bem, eu procurei o Crédito Amigo porque eu comecei a vender as fatias de bolo para ajudar no pagamento da minha faculdade. Eu fazia faculdade de serviço social, me formei, porém eu desisti da profissão depois que eu comecei a empreender. E o Crédito Amigo ele foi um divisor de águas para mim, porque eu não tinha matéria-prima, então eu precisava vender para depois eu comprar material, né? E através do Crédito Amigo eu consegui montar um estoque. Consegui ter um estoque de material e consegui empreender com mais facilidade e ter um acesso maior. Você já tinha uma experiência com esse crédito? Não. Eu comecei através das vendas de bolo. Ah, que legal. Comecei a vender bolo para ajudar no pagamento da faculdade. E através dessas fatias que eu vendia na faculdade, eu comecei a fazer o Crédito Amigo. Entrei no Crédito Amigo com um grupo de 6 pessoas. E através desse Crédito Amigo, a gente começou a ter a matéria-prima. A gente começou a ter um estoque de material, tanto de embalagem quanto de material, para poder fazer um valor melhor, né, para o nosso cliente. Hoje, somos microempreendedor. Hoje a gente consegue ter uma agenda formada, né, sem preocupação de material, sem aperreio. Os pedidos estão vindo. Todos. Agora, a nossa agenda de Páscoa, dia 10, já está fechada. A gente não pega mais a partir do dia 10. Se precisar fazer um pedido agora com você... Só até o dia 10. Só até o dia 10, né? A partir do dia 10, a gente não tem mais como pegar. Olha, coisa massa, né? Legal, né? Mostrando empreendedorismo. Vivian, parabéns, inclusive, pela iniciativa. Vamos falar um pouquinho sobre essa ideia também, assim como a Helene já colocou aqui pra gente. Como foi que surgiu essa ideia também de sair do mercado como funcionária para ser empreendedora e hoje? Tem dado certo, um sucesso total? Tem dado super certo, bom dia. Eu saí do CLT na pandemia. Foi, tudo né? Parou. Ficou sem trabalho. Fiquei sem trabalhar e fiquei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Aí surgiu a oportunidade de fatias, vulcões, eu comecei a colocar, também veio açaí. No outro ano, aí eu comecei com os ovos de Páscoa, com a barra trufada. Hoje eu tenho uma variedade, sabe? De Páscoa, eu tenho uma loja física. Você sempre gostou dessa parte de confeitaria? Sempre da parte do doce. Do doce. Do doce. E o doce sempre foi bem atrativo para a venda? Isso. Isso está sendo a tentação. Pra gente aqui, não vou mentir, olha que essa barra trufada aqui, ó. É bacana saber... Fecha aqui no Chico, aqui, olha só. Coisa linda essa barra trufada. É bacana saber, Vivian, viu? que empreendedoras como Dirlene e Vivian conseguem crédito acessível. E o Banco do Nordeste, o papel do Banco do Nordeste é realmente esse, é tornar acessível linhas de crédito, principalmente para o empreendedorismo. Quem vai falar mais agora para a gente sobre o Crédito Amigo é o Herbert Caire Souza, que é gerente do Crédito Amigo Alagoas. Vamos conferir todos juntos. O Banco do Nordeste tem um programa voltado para você que é microempreendedor, microempreendedora. É o Crédito Amigo, que é o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul. Nós temos produtos e serviços que vão lhe atender conforme a sua necessidade. Para que se tenha uma ideia, somente em 2024 foram mais de 12 bilhões de reais aplicados em todo o Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo. Aqui no estado de Alagoas foram 480 milhões. Nós temos, conforme eu falei, produtos como capital de giro para você comprar mercadorias, para você vender. Nós temos investimento, que é para você
adquirir um freezer, adquirir uma cadeira, por exemplo, para o seu salão de beleza. Então, tem uma necessidade, existe aquela vontade que você tem de fazer, impulsionar o seu negócio, nos procure. Agora, inclusive, aproveitando essa sazonalidade, essa época do ano, tem aí a Semana Santa, tem a Páscoa, e é o momento em que muitos dos nossos empreendedores que trabalham com chocolate, com ovos de Páscoa, aproveitam para produzir mais e, consequentemente, aumentar as suas despesas. Se você tem o interesse, se você quer ver o seu negócio prosperar, entre em contato conosco. Aqui embaixo vai estar aparecendo o 0800 e o nosso WhatsApp. Estamos esperando o seu contato. Aí a mensagem que o Herbert deixa é de realmente facilidade de acesso ao crédito. Essa facilidade vocês encontraram realmente no balcão do Crédito Amigo? Foi tudo tão simples assim? Como é que foi esse atendimento? Como é que foram as exigências para a liberação desse dinheiro? Olha, para mim foi simples, né? Não teve muita burocracia. A única coisa que eles exigiram da gente foi a comprovação daquilo que a gente trabalha, né? Mas fomos muito bem atendidos. Na época era um grupo de 6 pessoas. Fizemos todo o acompanhamento. Em poucos dias já estávamos com o crédito, com os cartões, todo mundo com as contas já feitas. E, assim, de lá para cá já são 10 anos, né? São 10 anos que a gente está. Hoje a gente teve que dividir o grupo, porque foi aumentando, né? E a gente dividiu, mas a gente não teve problema nenhum com relação à burocracia. A gente teve uma facilidade e um apoio muito grande do banco. Legal. E você, Vivian? Eu achei assim que o apoio do banco foi bom para mim, porque hoje, como eu tenho uma loja física, eu comecei com coisas de segunda mão e hoje eu não tenho mais. Tudo comprei com a ajuda do Crédito Amigo. Com os empréstimos, eu fui comprando tudo novos. Hoje, a minha loja é só materiais tudo novos. Vocês conseguiram, desculpa até a indiscrição, mas até para servir de base, de orientação para quem deseja dar esse start também, vocês pediram um valor qual a margem de valor que vocês conseguiriam até solicitar pelo Crédito Amigo? Ou que foi solicitada? Hoje é acima de 6 mil, 8 mil. Dá para fazer uma injeção boa no negócio, né? E vocês trabalham com metas, é isso? Por exemplo, você falou que tem uma loja física. E hoje tudo que você tem nessa loja física são materiais novos, você está colocando aqui. Ou seja, é um balcão que você quer comprar, é um ar-condicionado que você quer comprar, que você utiliza em melhorias na loja como metas, aí você vai solicitando esse empréstimo, é isso? Isso. Aí, sempre quando a gente termina de pagar, eu solicito um novo, compro um expositor, compro uma panela mexedora. Maravilha. O próximo passo agora é uma máquina de salgadas. E tem pessoas de vários segmentos lá? Vocês falam, por exemplo, da realização dessas atividades através do uso, por exemplo, de equipamentos de matéria-prima para realizar confecção de bolos, chocolates, mas isso. Tem outros segmentos também, vestuário, de outros âmbitos lá também nesse grupo com vocês? Tem várias coisas. Não são todos da área de confeitaria, não. Chocolates. Acho que abrange toda a área da parte de comércio? De comércio. Empreendedores. Agora, a gente sabe que empreender não é fácil no Brasil de maneira geral. Aqui no Nordeste, com esse apoio desse crédito mais facilitado do Banco do Nordeste, realmente muitos microempreendedores têm sido beneficiados, têm conseguido dar esse start na sua veia empreendedora. Isso. E realmente conseguir montar esse estoque inicial para iniciar as vendas. Já estou vendo aqui que o negócio de vocês já está promissor, vocês já têm uma clientela fixa. Com relação ao planejamento do negócio, vocês tiveram também esse suporte de como direcionar os valores recebidos, as contas a pagar, fluxo de caixa, para tentar equilibrar as contas no pequeno negócio? A consultoria empreendedora, Pode né? falar, Dilene? Sim, a gente teve sim, né? Principalmente na parte de vendas. Porque muitas pessoas acham que o que você vende é o seu lucro, e não é. No meu caso, a partir do momento que eu regularizei a empresa, eu coloquei um contador e eu comecei a dividir. A gente colocou 3 contas, onde seria um de entrada, outro de reposição de material e outra de lucro. Dessa forma, eu consigo separar todas as vendas que entram, sem ter problemas nenhum com relação àquilo de material que a gente vai usar. Tudo que se gastou, compensando receita versus despesa. É tudo passado, é tudo programado. A gente monta nossas agendas.
Nosso atendimento é todo programado. Precificou certinho, agora é só vender, né? Tudo é vendido. Vivian, eu queria que vocês dissessem como é que as pessoas podem encontrar vocês. Já estão aqui, vendam o peixe agora de vocês, ou melhor, o ovo de Páscoa. Aproveitem o espaço. Isso, tem a opção do nosso WhatsApp, né? Que é o 829-9699-1532. E tem o nosso Instagram também, que é o @AmorAosPedaços. Pode falar. Pode falar, fica à vontade. Amor aos pedaços, tem mais Isso. algum? E Amor aos Pedaços com 5 S no final. Tá, então pedaços. Com muito S. E o seu, Dirlene? Bem, a gente tem o WhatsApp, né? Porque hoje a gente não funciona mais com a loja física, porque a partir da pandemia a gente ficou 90% das vendas online. Entendo. Então, dessa forma, a gente começou a ampliar o local de produção e tiramos a loja física. A despesa da estrutura física. É apenas online. A gente só trabalha com delivery. Temos o WhatsApp, que é 829-9188-6700. Tem também o Instagram da gente, que é @becabolos, com K, que a gente também faz o atendimento por lá e as entregas também. E o assunto agora é oportunidade. Ocorrerá no dia 15 de abril a segunda edição de escrita criativa e ilustração. E é aberta, para os jovens e crianças de 10 a 14 anos de idade. As inscrições estão abertas até o dia 6. Vamos saber mais. Esse projeto ele surgiu lá em 2021, quando eu criei uma história baseada na história tradicional do Chapeuzinho Vermelho para os meus filhos dormirem. E a Tuani viu nessa história um potencial de publicar e sempre foi o meu sonho publicar um livro. Em nossas conversas, a gente acabou descobrindo que também sempre foi o sonho da Tuani ilustrar um livro infantil. Então a gente tirou essa ideia do papel, a gente publicou um livro e a partir desse livro a gente fez alguns eventos de contação de história. A primeira delas foi lá na Casa Tuca. E depois disso, a gente foi convidada pela Escola Educativo Kids para fazer um evento em comemoração ao Dia Nacional da Literatura Infantil. E o que a gente percebeu nesses dois eventos foi um interesse muito grande das crianças, tanto pela escrita, pela leitura, pela ilustração. E a gente percebeu como eles ficaram espantados e maravilhados em verem de perto uma escritora e uma ilustradora, como se isso fosse algo muito difícil de realizar. Então, a partir dessas nossas experiências, dessas nossas vivências, a gente percebeu a necessidade de criar um espaço para que a gente pudesse ter esse diálogo mais próximo, né, com as crianças e com os adolescentes, e para que a gente pudesse demonstrar que eles também são capazes de escrever suas próprias histórias, de publicarem seus livros e ilustrarem também suas histórias. Então, foi assim que surgiu a ideia. A gente realizou uma primeira edição da oficina por conta própria, que aconteceu no ano passado com crianças de 6 a 9 anos. Foi um evento muito legal. Dessa oficina, a gente criou uma história coletiva com as crianças e a gente reuniu isso em um livro para apresentar para eles. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer mais uma edição por meio da política de incentivo à cultura da Aldir Blanc, com apoio do Estado de Alagoas. E a nossa próxima edição vai acontecer, como você falou, agora no dia 15 de abril. E agora a nossa faixa etária vai ser para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Que legal. Tuani, conta pra gente um pouquinho de como é que foi, né, essa edição do ano passado, em que vocês ali fizeram por conta própria. E agora, né, qual que é a diferença de contar com esse apoio, com esse incentivo, né, através da Secult? Obrigada, Mara. Bom dia a todos. Então, na primeira edição foi maravilhoso. Nós descobrimos como as crianças ficavam encantadas em elas mesmas escreverem as histórias, ilustrarem todas as páginas e transformar isso em um livro. Nós fizemos todo o livro, editamos, colocamos o texto com imagens e as imagens que elas criaram e fizemos o livro em PDF nesse momento. Dessa vez, na nova edição, na segunda edição que vamos fazer com a Política Nacional Aldir Blanc, vamos ter intérprete de Libras, então temos uma acessibilidade muito maior, pois temos como atender toda essa acessibilidade das pessoas. O local tem uma acessibilidade arquitetônica, então também todo mundo está disponível para poder participar do evento. E esse livro que vamos criar junto com as crianças, elas vão escrever e vão ilustrar o livro, vamos escrever na Biblioteca Nacional com o ISBN. Então o livro vai ser publicado, vamos fazer uma cópia física que ficará na Biblioteca Estadual Graciliano Ramos, aqui de Maceió.
e ela vai ser disponível para todo mundo. Então, as crianças vão ser autores publicados. Ai, que lindo, sair, muito né? lindo. Mariana, você falou que ano passado, qual foi a faixa etária? Desculpa. Foi de 6 a 9 anos. De 6 a 9 anos. Passado, isso. Nesse ano, vocês estão fazendo de 10 a 14. Por que mudaram, né? Então, eu queria também ver se a gente conseguia entender. Isso. Durante essas experiências que nós tivemos, a gente percebeu a diferença de maturidade entre essas faixas etárias, né? Todas as crianças se interessaram muito, né, por aspectos até um pouquinho técnicos, a gente se surpreendeu bastante, elas participaram muito. Nessa primeira edição, a gente conversou sobre arte, sobre literatura, sobre técnicas de ilustração, estrutura da narrativa, mas foi exatamente por isso que a gente percebeu a necessidade de diferenciar por faixa etária, pela maturidade das crianças e dos adolescentes, como é um pouquinho diferente, a gente sentiu essa necessidade. Alguns adolescentes eles já tinham histórias prontas, né? Então, por conta disso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais de forma técnica o conteúdo que a gente quer passar. Então, a gente sentiu essa necessidade de fazer essa distinção. Que legal. E a proposta é realmente estimular a imaginação e os talentos literários, né, Tony? Exatamente, exatamente. Então, nessa primeira parte, a gente divide a oficina em 3 partes. Na primeira, a gente fala sobre escrita criativa, que a Mariana trabalha com as crianças todas as técnicas, esses termos técnicos sobre a escrita criativa. E na segunda parte, eu falo sobre a ilustração e a diferença entre ilustração e desenho, como fazer essas ilustrações terem essa dinâmica junto com o texto, porque você pode escrever uma história com imagens. Então, essa diferença. E, no final, as crianças vão criar, junto com a gente, a história e as ilustrações, que depois vamos editar e fazer todo esse livro, como já falamos. Primeiro elas aprendem ali, né, um pouquinho, vamos falar assim, da teoria, e aí depois elas vão lá para a prática, né, para realmente poder colocar ali no papel tudo aquilo que elas estão imaginando, né? Pensando, a criatividade dela está ali, olha, pipocando, né, Mariana? Isso, a gente faz alguns desafios também, né, de escrita criativa e ilustração, e a ideia central é demonstrar que não é um dom que cai do céu e que a pessoa vai escrever um livro assim. É tudo técnica, é prática, a gente também elaborou um planner para que eles possam, além da oficina, estar praticando tudo que a gente está passando ali, para demonstrar isso mesmo, que com técnica, com prática, eles são capazes de escrever histórias, virarem autores e publicarem suas obras. Olha, então que bacana, né? Se você tem a criança, ou se você conhece alguma criança ali de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes, né, que queiram participar dessa iniciativa muito bacana, dessa oficina, que gostem de ler, que gostem de ilustrar, que gostem de literatura, né, que gostem também de escrever, eu acho que é uma excelente oportunidade. Inscrições vão até o dia 6 de abril e a oficina ela acontece no dia 15 mesmo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mas agora eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o Vovó Mirtz, que foi o livro, né, que você estava comentando aqui no início da entrevista, né, Mariana? Isso, Mara. Vovó Mirtz, para mim, é uma história muito deliciosa, porque foi algo que eu criei, porque meus filhos pediam para eu contar uma história para dormir. E aí já era eu cansada do dia, querendo, basicamente, né, falar algo rápido, e só vinha na minha cabeça a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas existe nessa história algumas partes que eu considero assim traumáticas, que eu não me sentia confortável em contar, e eu fui adaptando com coisas da minha realidade, né? Minha mãe é uma grande rede de apoio, ela tem 5 netos, eu sou advogada, eu trabalho com essa parte de resolução pacífica de conflitos, autocomposição. Então eu fui adaptando a história, e em um dos nossos encontros, que a gente tem um clube do livro, que chama Mulheres em Perspectiva, em um desses nossos encontros eu contei para a Tuani, de forma despretensiosa, que eu tinha criado essa história e ela viu um potencial de publicar. Então, foi um projeto que ele ficou um tempo na geladeira, 3 anos, já estava a história pronta, a ilustração feita, né? Mas na correria do dia a dia, acabou que ia deixando para lá. No ano passado, a gente conversou e definiu colocar como uma meta fazer a publicação desse livro, porque era tanto um sonho meu, né? Desde a adolescência, escrever um livro, como eu descobri que era da Tuani também, ilustrar um livro infantil. E aí, no ano passado, nós fizemos o lançamento oficial dessa história, que é um livro infanto-juvenil, mas eu costumo dizer que ele é para todo mundo, né? É um tema que é muito relevante. Hoje em dia, a gente vê que muitos adultos não têm essa habilidade de resolver conflitos, né? Com a comunicação não violenta, de expressar suas emoções. A gente tem um sistema judiciário que está abarrotado, às vezes com coisas que poderiam ser resolvidas de forma autônoma pelas pessoas. Então, eu digo que ele é um livro para a família inteira, para que as crianças possam ler e, quando se depararem com algum conflito no dia a dia, voltarem para os conceitos que eu trabalho lá, porque no finalzinho tem como se fosse um glossáriozinho com alguns conceitos, trabalhando
o que significa e umas perguntas justamente para isso, para que as pessoas possam pensar sobre resolver o conflito, porque o conflito ele é algo inerente à sociedade. A gente não vai conseguir viver essa utopia de ter uma sociedade sem conflito. A gente precisa aprender a lidar com ele, e aí esse é o grande objetivo de Vovó Mirtes. Nossa, que legal. Juntou o útil ao agradável, né? Você também, então, tinha esse sonho, esse desejo de ilustrar um livro infantil? Tinha. Eu sempre amei a literatura infantil. Eu acho que é um mundo muito rico, muito mágico. Você pode ir do mais sutil de mágico ao realmente incrível. Então, eu fiz arquitetura, sou arquiteta, mas eu sempre gostei muito de arte e da literatura infantil, principalmente. Eu tenho um sobrinho e eu adoro comprar livros para ele, porque todos os livros eu acho que dá uma ideia, uma magia que aquela criança vai gravar, vai entender. Especialmente quando a Mari me mostrou o livro, eu tenho exatamente a mesma questão com essas histórias clássicas, com todo esse trauma que elas têm. Às vezes eu leio um livro e não sei se eu quero dar esse livro, tem um trauminha aqui. Quando ela me mostrou, eu fiz perfeito, vamos fazer, eu adorei. Já via na minha cabeça, eu sou muito visual, então já tinha isso em como a gente ia fazer. E foi, realmente, do dia que a gente terminou a história, para finalizar as ilustrações foi bem rápido. Mas o processo, realmente, de colocar isso para o publicado foi um pouquinho mais lento. Então, e aí, exatamente essa questão da oficina, que as crianças ficaram muito interessadas. Como assim você conseguiu publicar um livro? Elas ficavam... Peraí, eu conheço uma escritora, uma ilustradora, não é uma coisa que é de outro mundo, eu não consigo fazer... É muito distante, né? É muito distante. Elas não entenderam. Como assim você que escreveu um livro, você que ilustrou um livro? Como eu estou te conhecendo? É como se elas sabiam que livros existem, mas que como eles chegavam ao mundo. Então, a gente poder mostrar a elas que não, você também pode fazer, você também pode criar o seu livro, você pode criar quantos livros você quiser, publicar e ficar para a história. Ai, gente, que lindo. Então, olha só, quem for participar da oficina vai poder, né, ter um pouco da oportunidade de beber aí dessas fontes. Vamos, então, agora convidar o pessoal. Estou sabendo que são já as últimas vagas, então tem que correr para garantir logo, não é, meninas? Exatamente. Estamos com as últimas vagas. Já estamos quase com tudo preenchido, mas faltam algumas vagas para preencher. Então, corra, faça as inscrições. A gente tem um pequeno formulário nos nossos Instagrams, que é para completar lá, para a gente conhecer um pouco mais para todas as pessoas que estão participando, e porque precisamos também de um consentimento, de imagens, de toda aquela questão. Sim. Exatamente porque as imagens que as crianças vão ilustrar, o texto que elas vão fazer, e também as imagens que tiraremos lá, né, com as fotos, com todo esse evento tão lindo que vai ser, para poder fazer essa publicação desse livro com todas as questões legais. Muito bem, vamos lá, vamos convidar então o pessoal, né, até o dia 6 para se inscrever e dia 15 para estar lá na oficina. Isso mesmo, pessoal. Se você conhece alguém, se você tem algum filho, algum sobrinho, conhece alguém que se encaixa nessa faixa etária, entre 10 a 14 anos, que goste de ler, que goste de escrever e que goste de ilustrar, vai ser uma oportunidade muito legal, né? É uma troca, é uma conversa, é um diálogo. A gente está com a expectativa de conhecer esses jovens talentos e que isso seja o primeiro passo para uma carreira de sucesso aqui de jovens alagoanos talentosos. Acho que aqui no nosso estado a gente tem muita gente talentosa que às vezes só precisa de um pouco desse incentivo para ver que é possível. Então, entra lá no nosso Instagram, @mulheresemperspectiva, tem esse pequeno formulário para preencher. As inscrições vão ficar abertas até o dia 6 de abril e aí a gente vai entrar em contato com cada um de vocês para confirmar a participação. O evento ocorre no dia 15 de abril, terça-feira, das 13h30 às 14h30, lá na Biblioteca Estadual, às 16h30, perdão, lá na Biblioteca Estadual Graciliano Ramos. Então não perca essa oportunidade, a gente está muito ansioso para esse evento. Vamos lá agora deixar os arrobas de vocês, né, lá no Instagram, para que o pessoal possa ir e garantir a vaga. É bem simples, meu nome é @TuaniRodas. O Tuani Rodas, o Tuani com Y no final. Isso. E da Mariana? Isso, @Mariana C. Montenegro. Mariana C. Montenegro e Tuani Rodas, então, lá no Instagram, para vocês garantirem a vaga na inscrição e poderem participar dessa super oficina no dia 15. E vamos falar agora sobre um assunto urgente. O Brasil vive uma epidemia de pessoas viciadas em jogos online. E essa situação se agrava ainda mais quando as pessoas viciadas são crianças e adolescentes. Uma neuropsicóloga conversou com a gente sobre esse assunto e mostra quais são os riscos que a nossa juventude corre. Vamos acompanhar agora.
Primeiramente, a gente precisa entender o que é justamente o vício, né, que a gente estava conversando, o que é a dependência, né? A dependência é um padrão, né, de comportamento repetitivo, incontrolado, descontrolado de jogar, né? Onde causa, onde afeta, onde prejudica aí a criança em vários fatores, né? No fator social, na saúde, porque você começa a ver que existem alterações de sono, existem alterações, a parte de necessidade básica, né? Sono, alimentação começa a ficar comprometida, socialização. Então, a criança vai ter também, muitas vezes, vai apresentar um baixo desempenho escolar. Então, você vai perceber a criança com dificuldade de aprendizagem, justamente por quê? Porque toda a prioridade dela, ela sempre vai priorizar o tempo do jogo, né? Então, assim, quando você me perguntou, Thaís, o que é que leva a criança a jogar? Primeiramente, né, os jogos, né, ele tem uma forma, né, ele tem uma estratégia, na verdade, que duas coisas que o nosso cérebro gosta: reforço imediato e dopamina. Larissa, como é que funciona? Quando você está jogando, é ativado o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é o mesmo sistema que é ativado quando, exemplo, você come uma coisa que você gosta. Então, exemplo, Larissa, eu gosto de comer chocolate. No momento que você come chocolate, o sistema de recompensa, ele é ativado. É produzido uma substância chamada dopamina, que nos dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, de satisfação, de motivação. E é justamente isso que acontece com a criança. Então, por quê? Porque os jogos, perceba que os jogos têm etapas. A criança, ela fases, vai, exato, né? Ela vai pulando de nível, existe uma progressão constante. Então, ela vai ganhando premiação, ela vai passando de nível, ela vai ganhando pontos. Então, isso vai motivando a criança a cada vez mais buscar o quê? O jogo. Então, eu vou nessa progressão constante. Então, primeiro ponto, reforço imediato e dopamina. Outra coisa, existem também, Thaís, características, tá? Existem alguns traços de personalidade que também são propensos a desenvolver dependência, tá? Um exemplo, crianças que são muito impulsivas, crianças que facilmente ficam entediadas, crianças que são muito competitivas, elas têm uma probabilidade de desenvolver dependência. Nós estamos acompanhando uma realidade e, em alguns casos, esse vício, ele passa também de todas as etapas daquilo que é aceitável, doutora Larissa. Vamos falar um pouquinho sobre casos já registrados de pessoas que morreram por passar horas também na frente de uma TV, na frente de um computador, viciadas em jogos eletrônicos. Exato. Então, assim, eu já peguei, inclusive, né, quando você fala aí de prejuízos, né, inclusive a chegar a óbito, né, eu já peguei, inclusive, estou até acompanhando um caso de um paciente que se envolveu com furtos, no caso de adultos, né, se envolveu com furtos, se envolveu com fraude, se envolveu com empréstimos por conta do jogo, né? E assim, em relação à criança, o que isso pode trazer de prejuízo? Eu observo no consultório muito crianças com comprometimento na postura, por passar muitas horas jogando. Crianças, inclusive, que vão apresentar alterações na audição, muito tempo com fone de ouvido. Crianças que vão apresentar a síndrome do olho seco, que a gente já, na verdade, vão apresentar não, a gente já vê isso no dia a dia no consultório. Por quê? A síndrome do olho seco é justamente causada, né, pela luminosidade das telas. Diminui a lubrificação dos olhos. Dentro de casa, quando a gente lida com os filhos, adolescentes ou aborrecentes, como costumamos lidar, né, que é uma fase bem complicada de afronta, realmente, de afrontar os pais, a gente lida muito com a insistência, né, e com uma assimilação no sentido de proibir é pior. Mas será que é correto dizer isso? Proibir é pior? Será que numa situação em que a criança ou o adolescente está ali no ócio, ele permitir que ele use o jogo eletrônico, o aparelho, né, de telefone, usar o jogo por algumas horas, criar limites? O que é que os pais podem fazer? Proibir é o caminho? Eu sempre uso uma estratégia que é o seguinte: a primeira coisa que a gente não precisa só olhar esses games, esses jogos de uma forma que eles são vilões. O que a gente pode fazer é tentar manter ali o equilíbrio. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira estratégia, eu sempre falo para a família, a gente precisa ter uma rotina, criar uma rotina estruturada, bem estabelecida. Então, essa criança, ela precisa ter uma organização que, inclusive, até tem alguns quadros de rotina disponíveis na internet, ou os pais também podem
criar, é até um momento, né, de interação da família com a criança para a gente poder criar esse quadro de rotina. Nesse quadro de rotina, Thaís, precisa estar muito bem estabelecidos os horários de alimentação, os horários de banho, o horário de dormir, porque lembrando que o sono, né, precisa ser um sono reparador, né, que é um ponto muito importante para a aprendizagem. Então, a criança precisa dormir bem, a criança precisa também, a gente precisa ofertar, na verdade, outras atividades prazerosas, porque a criança, nesse momento, ela só vê o jogo como prazeroso. Então, a gente precisa ofertar outra atividade física, como andar de bicicleta, como, inclusive, jogar queimado, né, fazer jogos ali com a criança, inclusive jogos que estimulem a atenção, a memória, a parte de função cognitiva, né? A família também pode fazer um momento ali de interação com essa criança, né? E outro ponto que eu também assim acho muito importante, eu sempre digo para os pais, mude você mesmo, seja o exemplo. Porque assim, muitas vezes a gente espera uma alteração, uma mudança de comportamento no nosso filho, mas nós também estamos viciados em tela, né? Então assim, as crianças, elas absorvem e observam o nosso comportamento. Perfeito. Né? Isso mesmo. É difícil você, no dia a dia, colocar em prática, mas tudo começa com o primeiro passo. Essa organização da rotina é fundamental, principalmente se você não tem ali muito tempo disponível dentro de casa para monitorar isso. De todo modo, criar esse planejamento, esse cronograma das atividades do seu filho, tentar monitorar ali pelas redes sociais, pelo WhatsApp, já que você está no trabalho o dia todo, é uma alternativa, né? Uma forma de comunicação. Meu filho, me manda aí o vídeo, quero ver se você fez isso mesmo. Então, assim, é o prove aqui que eu acredito daqui. Tem avanços, inclusive, Thaís, nessa ideia da tecnologia, que nem permite mais estratégias que, por exemplo, eu adotei com os meus filhos. Chegou um momento de dizer o seguinte, olha, vamos jogar juntos. Quando eu tiver tempo, você abre, eu ligo aqui o game, nós vamos jogar juntos. Mas hoje tem uma tal de modalidade online que todo mundo se joga, todo mundo conhece, você conhece pessoas de outros pontos do planeta. Então, isso acaba potencializando esse afastamento também. Ainda tem os riscos, até da né, disciplina. que envolvem os Então, games. é muito difícil hoje. Então, quer dizer que a melhor regra é tentar manter uma organização. O pai, primeiramente, tem que estar com a vida também organizada, uma rotina, para depois colocar essa rotina para os filhos. É isso, Então, Larissa? exatamente. Porque é o seguinte, eu digo que quando a gente tem essa rotina pré-estabelecida, a criança, o adolescente, ele já sabe o que vai acontecer no dia dele. Então, não só organiza a vida dele, organiza a casa. Organiza a vida dos pais, porque o pai sabe o horário que ele vai para a escola, caso ele faça alguma modalidade em inglês, né? Outra coisa também que eu tinha esquecido também de comentar, a gente precisa também observar no nosso filho alguma atividade que a gente veja que ele se identifique. Então, exemplo, Larissa, eu também percebo que além do game, eu percebo que o meu filho é bom em desenho. Ele gosta de dançar, ele gosta de música. Ele gosta de recortes. Então, a gente precisa incentivar, estimular essas outras atividades prazerosas. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem muito mais Revista Gazeta. Estamos de volta com o Revista Gazeta e a gente já volta falando sobre o direito do consumidor. Você sabia que aqui no Brasil tem crescido cada vez mais o número de ações contra empresas aéreas? Só aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas já são mais de 2.200 ações em andamento. E a gente conversou com uma advogada especialista em direito do consumidor que vai nos passar algumas dicas sobre como agir diante de problemas com companhias aéreas. Vamos saber mais. Em questões como quando a gente vai fazer uma viagem que precisa utilizar o avião, acontece muito de cancelamento, né, de voos ou atrasos de voos. Às vezes as bagagens são extraviadas ou então são danificadas. E em situações como essas, o primeiro de tudo que a gente diz é documente-se sempre. Seja com o cartão de embarque, tenha sempre foto, tenha sempre a documentação, seja com qualquer diálogo que você tiver com alguém da empresa, pegue o nome, veja o horário, documente-se sempre disso. Por quê? O que é que acontece? Em situações de que acontece um cancelamento ou um atraso de voo, se esse atraso acontece até 1 hora, por exemplo, até então tudo bem, é um tempo razoável, atrasos acontecem, e a malha aérea é sempre também muito complexa, mas se esse atraso ele se prolonga um pouco mais, ele pode atrasar, inclusive, conexões que possam ser feitas em outros aeroportos. Então, além da própria empresa ter que dar essa assistência ao passageiro, aqui como questões de telefonia, alimentação, um local para eles ficarem aguardando,
eles têm também que encaminhar ou tentar encaminhar o passageiro numa outra aeronave, num outro voo, né, para poder dar andamento nisso tudo. Agora, além dessa questão do próprio atraso, existe também as questões de cancelamento, que são geralmente as mais, como é que eu diria assim, mais danosas, né? Porque às vezes a gente tem um compromisso de família, tem um compromisso de trabalho, termina perdendo, e isso gera de fato um dano, né? E nesse dano precisa ser reembolsado, né, no caso de passagem que for cancelada, não tiver, ou realocado em outra passagem também, mas esse dano ele também pode ser recorrido na justiça. Fazer como um foto, dano, vídeo, tudo que puder. Tudo que puder documentar, pegar nomes, pegar toda a documentação que for relacionada a esse voo, até contatos de passageiros que também sofreram, para caso precise de uma testemunha ou algo do tipo. E, de início, acionar o PROCON, né? Acionar o PROCON, porque se, e como geralmente acontece, as empresas aéreas não cumprem o que é regrado, né, nisso tudo, é importante que se corra atrás desse direito. Eu recebi um vídeo, Anny, bom dia também para você. Eu recebi um vídeo essa semana de um funcionário, e essa questão de danificar bagagem é uma questão muito complexa para que se possa buscar uma alternativa e um ressarcimento. Mas vamos lá. Minha bagagem danificada, primeira coisa que eu preciso é ficar respaldado de uma situação de provas. Posso também, como cidadão, solicitar imagens daquele local para a companhia, por exemplo, para poder mostrar que o manuseio deles foi um manuseio adequado com minha bagagem, para todos ficarem claros nessa situação? Poder pode. Só que é bem difícil, né? Não é comum. Geralmente eles só liberam com a determinação judicial, então isso até no próprio bojo do processo, que se entre, né, no caso de dano, pode-se sim ser pedido e geralmente é concedido pelo juiz para poder de fato provar. Isso a gente chama até de ônus, a inversão do ônus da prova, né? Como eles é quem tem essas câmeras, a gente pede que eles, ao invés de a gente provar, que eles provem de volta, né? Então a gente pode pedir. Não é tão simples de conseguir de forma consensual, né, espontânea da parte da empresa. Normalmente, quando você abre o protocolo, só aquela foto da bagagem danificada já consegue dar um segmento ali na sua solicitação de indenização, seja ela por reparo de bagagem ou, se não for possível o reparo, a compra de uma bagagem nova. As companhias têm lidado, eu não sei, eu tenho uma visão muito tranquila em relação a esse processo, com relação à bagagem. As companhias já têm ali um protocolo, um fluxo a seguir e normalmente os casos, eles têm seguido com tranquilidade com relação à bagagem danificada? Seguem. O que é que eu recomendo, né, de início? Quando a gente vai encaminhar uma bagagem para despacho, que hoje em dia está até bem comum a gente levar na própria aeronave, né? Então a gente mesmo cuida. Mas quando vai despachar e eles passam aquele lacre, eu geralmente tiro foto do lacre, porque a gente confere o lacre se chegou lá de fato lacrado. E esse manuseio, ele ultimamente tem sido feito com um pouco mais de cuidado, mas ainda assim há questões de danos, né? Então é interessante a gente sempre fotografar a nossa bagagem antes dela ir e lá quando ela chega, porque muitas vezes chega danificada. As próprias companhias já oferecem o serviço de envelopamento, né? Você envelopa tudo, Sim. agora é pago, você tem que desembolsar para ter ali a sua bagagem de certa envelopada. forma, uma precaução para que questões como essa possam acontecer. Eu acho, assim, impressionante. Aí, voltando para a história do atraso, se a gente atrasa 2 minutos, a gente não consegue entrar na aeronave. Mas se a aeronave atrasa 10, 15 minutos... 1 hora. 1 hora. Normalmente os atrasos são até superiores a isso. A gente já perde toda a programação, tudo que tinha ali no planejamento, você já é excluído do voo. Isso quando os casos não se tratam de overbooking, né? Era o que eu ia falar também. No caso, por exemplo, desse transtorno todo, já vê, às vezes as férias frustradas, a gente vai para descansar, termina tendo um estresse, mala extraviada, que acontece bastante também. A própria empresa precisa oferecer numa situação de emergência, uma questão de vestuário, uma questão de higiene, para que possa, né, pelo menos naquele momento, apaziguar ali a situação. Mas essas questões de overbooking, por exemplo, overbooking que no caso é uma venda excessiva, né? A aeronave ela tem um número X de passagens a ser vendidas, eles vendem com excedência, ou seja, a mais, porque às vezes as pessoas perdem voo, cancelam, enfim. Sim. E como tem essa sobra, eles preenchem, mas às vezes essa sobra ela não acontece, então termina recaindo sobre o passageiro esse dano e é preciso, né, que seja ressarcido. Voo com escala, por exemplo.
voo com escala? Demais. Aí você, por exemplo, tem um atraso de 1 hora, mas já tem inclusive uma previsão de pegar um outro avião em um outro aeroporto. Aí já perde o outro avião também. E aí, como é que fica uma situação como essa? A gente vai ter que buscar uma solução contra essa realmente que atrasou. Como fica, por exemplo, um caso como esse? Eu vou fazer por exemplo, tirar umas férias, vou para o Rio Grande do Sul. De repente, pego o meu voo aqui de Maceió, saio de Maceió, vou para São Paulo. Quando chega em São Paulo, tem que pegar outro voo para lá para o Rio Grande do Sul. Outra companhia. E aí, por outra companhia, como fica? Perde. Quando a gente tem como comprar uma outra passagem de uma outra empresa, a gente consegue comprar, perde o dano moral depois, o dano material pelo aquele custo que foi utilizado. Mas assim, a princípio, a própria empresa deveria oferecer essa realocação de voo, né? Colocar até em outras empresas, não precisa ser na mesma, né? Colocar. Mas quando se perde, né, a conexão, a gente termina pedindo. Se vire nos 30, né? Se vire. Se você tem o dinheiro, aconselho que compre outra passagem para você não perder sua viagem, não perder seu compromisso, registre tudo, né? Documente-se de tudo, para que depois, no próprio PROCON, numa ação até mais séria, através da justiça comum, você consiga ressarcir esse valor. Para a gente fechar, Viderlan, o que acontece muito quando a empresa atrasa voo, tem problema em pane em sistema, deu pane no sistema, vários voos tiveram que ser realocados e aí existe o transtorno, é inevitável. Mas as empresas, normalmente as companhias, elas já têm ali o fluxo para tratar esses passageiros, que é oferecer voucher de alimentação, que é oferecer o transporte gratuito, oferecer o realocamento em outros voos de maneira gratuita ou até a hospedagem no hotel próximo aos aeroportos, como uma maneira de compensar com o translado garantido, inclusive, para o voo que foi realocado para o outro dia. Mesmo com todo esse suporte da companhia aérea, os passageiros, eles ainda podem solicitar na justiça uma reparação? Sim, ainda podem, porque passaram por todos esses transtornos, né? Eu já tive um caso pessoal em que eu fui vítima de um overbooking. Eu tinha, na época, meu filho tinha meses, eu estava com a criança de colo, não podia fazer o check-in online, então quando eu cheguei para fazer, eu já estava fora da aeronave. Em outro estado, sozinha com a criança, eles me colocaram no hotel, me levaram, o transporte foi gratuito até o hotel, a hospedagem foi toda gratuita, eles me devolveram o valor da passagem, me relocaram no outro, mas ainda assim, o dano que eu sofri, eu amamentava na época, meu filho ficou passando por esse constrangimento todo, enfim, a segurança toda, né, que a gente passa. Passei mais um dia no outro estado, então eu requisitei e fui ressarcida desse dano moral que a própria empresa causou. E no quadro Previdência do Jornal da Mix, uma especialista falou sobre pensão por morte. Quem tem direito a esse benefício? A gente vai saber agora. Para a gente saber quais são os requisitos, a gente primeiro precisa entender quem são as possíveis pessoas, né? Quem são esses possíveis pensionistas? Então, nós vamos ter aqui cônjuge, ex-companheiro, filhos, e essa seria a nossa primeira, digamos que, escala, o nosso primeiras possibilidades. Se não tiver nenhum desses, aí a gente vai para mães, pais ou irmãos. Qual é a diferença? Se for o cônjuge ou companheiro, aí nós vamos ter que ter um documento que demonstre ou casamento ou a união estável, né? Se for um filho, o documento que demonstre a filiação, né? E se ele for inválido, um filho inválido também, que tem direito, ele vai precisar demonstrar, além da filiação, qual é a documentação que demonstra que existe essa invalidez. Os pais, a diferença do cônjuge, filho para os pais e os irmãos, Thaís, é que os pais e os irmãos, além de demonstrar essa documentação de parentesco, eles vão precisar demonstrar que eles têm uma dependência econômica. Enquanto essa pessoa, que é o instituidor da pensão, era vivo, eles viviam sob a dependência econômica dessa pessoa que faleceu. E é diferente do marido, da esposa e dos filhos. Eles não precisam demonstrar. Provar isso? Pois é, então assim, para pai, mãe e os irmãos, né? Vamos imaginar que ele pagava plano de saúde, vamos imaginar que os pais moravam com ele, vamos imaginar que tem na declaração do imposto de renda. Então, há várias formas da gente demonstrar que ele pagava, ajudava aquele pai, aquela mãe,
né? Vai de plano de saúde a remédio, a vivia na mesma casa, pagava o aluguel, enfim. A gente vai ter que demonstrar. Ele tinha uma dependência, ele precisava daquela pessoa para poder sobreviver. Então, essa é a primeira situação. Bom, Valber, vamos falar um pouquinho sobre essa situação que envolve também as pessoas que têm a responsabilidade de acompanhar depois da morte, né, os filhos que têm necessidade, aquela que tem a curatela. Numa situação como essa, para poder garantir ainda o recebimento, é preciso também acompanhar essas pessoas para fazer uma espécie de renovação? Existe também uma espécie de perícia que é realizada para poder constatar que essa continuidade da pensão ainda vai dar gerando esse benefício para essa pessoa? Ou ela perde totalmente? Na verdade, assim, o que é que a gente tem que imaginar? Tem a tutela e a curatela, né? Isso. Então, se existe, vamos pensar que era uma criança que já não tinha mãe e o pai agora faleceu e é um inválido. Então, alguém vai ser responsável por ele. Isso. Né? Então, vai ter que ter... Essa seria a tutela nesse caso. Exato. Aí vai ter que ter, primeiro, uma ação para que essa pessoa que ficou agora responsável por ele, que seria um representante, né, dele, então vai ter que ter essa primeira ação para que demonstre, olha, não tem ninguém por ele não pode responder pelos atos dele, vai ficar o tio, vai ficar a avó. Então faz primeiro essa ação. Uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha faz primeiro essa ação e depois, feita essa ação, essa pessoa que agora é o tutor vai ser o responsável por ele vai ingressar com o pedido de pensão e a partir daí o processo vai rolar igual. Da mesma forma para o curador, que é a curatela. A curatela é para aquele que já é maior. Isso. Né? Então, assim, é importante perceber isso. Primeiro nós vamos ter que nomear essa pessoa, há uma ação para isso e depois a gente, tendo essa pessoa, a gente ingressa com o pedido de pensão. Ele vai falando, representando esse menor ou esse maior que não tem como responder pelos atos da vida civil. Então, um filho, ele pode também ter direito à pensão por morte de um pai ou de uma mãe, dependendo da situação, uma condição como essa, não? O filho, aí, vamos imaginar que você está dizendo aí um exemplo de um inválido. De um né? inválido, o filho já é maior de 21 anos, porque o filho precisa ter, Thaís, 21 anos. Entendo. Um filho maior de 21, ele não vai ter direito. Mas se ele é um inválido, e é uma invalidez, no máximo 21 anos. E nós estamos falando aqui do regime geral. Existe aquela história, estou na faculdade, se até 24 anos eu estiver estudando, pode. Isso, no regime geral não pode. Em alguns regimes próprios, pode. A gente pode, inclusive, trazer essa pauta que é muito importante. Para que as pessoas mesmo percebam a diferença entre casos, os regimes. Pode, outros não. Hoje a gente está falando de regime geral para que os nossos ouvintes não fiquem sem essa resposta. O regime geral, até 21 anos o filho. Esse filho universitário, 24 anos, pode? No regime geral, não. Mas eu vou trazer aqui para vocês que nos assiste, nos ouve, o filho até 24 anos, universitário, se for, por exemplo, o regime próprio do estado de Alagoas, a pessoa que faleceu era um servidor efetivo, aí esse filho tem direito até os 24 anos. Olha aí. E o do município, e o da União, aí a gente vai ter que olhar a lei do ente, a lei do município que essa pessoa nos pergunta, a lei da União, para cada regime próprio. Né? Isso, cada regime próprio vai ter uma forma diferente de lidar, um requisito diferente. A partir de 2019 eles fizeram isso, cada um tem a sua forma de legislar. Uma outra dúvida, existe algum prazo para dar entrada na pensão por morte após o falecimento? Ótimo. O que é que acontece? Direitos previdenciários, perceba que eu fui para o plural, de um modo geral, não há um prazo para você requerer. Mas a questão financeira, qual é o efeito financeiro daquele teu pedido, aí sim há um prazo. Recebe retroativo? Recebe. No caso da pensão, porque cada tipo de benefício vai ter um prazo diferente para poder ter o efeito financeiro daquela ação. Então, a qualquer momento você pode entrar. Mas, para você não perder dinheiro, óbvio que ninguém quer perder dinheiro, né? Se o filho, ele for até 16 anos, então, você tem até 90 dias para receber desde a data do óbito. Se for maior de 16 anos, o maior de 16 anos até 90, o menor 180 dias. Então, para receber da data do óbito. Mas vamos imaginar que era a esposa e ela passou, vou exagerar, tá, Thaís? Para as pessoas aprenderem. 5 anos. Ela nunca pediu. Não existe isso na prática, né? Mas só vai esperar ninguém vai esperar, mas para que as pessoas não esqueçam mais.
Ela pode pedir? Pode, mas ela recebe de quando? De quando ela pediu. Ou seja, Depois os de 5 anos já era. Morreu 5 anos. Demorou porque quis. Demorou. Podia ser um ano também. Pode ser um ano, pode passar dos 90 dias. Se passou dos 90 dias, se não for um filho menor de 16, quem passar dos 90 dias só vai receber da data que ingressar o pedido. Então são 90 dias 90 para que você dias possa receber o valor integral. Agora, Perfeito. como perde? Vamos falar um pouquinho. Como a pessoa pode, por exemplo, perder a pensão por morte numa situação, em quais casos a lei, a legislação, ela determina, dependendo, claro, da forma como é regido o processo, mas perde o direito de pensão. A pergunta que mais chega é assim: se eu casar, eu perco minha pensão? É para a vida toda? Né? Ela já foi para a vida toda. Existe hoje sim uma situação em que ela ainda é para a vida toda. Vamos entender melhor essa história. Então, no regime geral, se você casou, você pode ter ainda a pensão, tá? Aí vamos imaginar que essa pessoa com quem ela casou morreu também. Vai ter 2 pensões? Não. Aí é muito bom, né? Ela vai ter que escolher ou uma ou outra. Normalmente se escolhe a maior. A maior, né? Óbvio. Bom, então, para quem é vitalícia, ela só é vitalícia hoje, porque existe, Thaís, para quem entrou agora, depois dessas novas reformas e tudo mais, existem algumas situações. Para o cônjuge, por exemplo. Para você ter direito, além de você demonstrar isso, a pessoa que faleceu, ela tem que ter pago a Previdência por pelo menos 18 meses. Não existia esse tipo de... Parece ser uma carência meio que camuflada, digamos assim. Então, não precisava ter. Bastava que você era empregado ou que você era contribuinte individual. Pagou uma, morreu amanhã, pagou hoje. Morreu amanhã, tem direito. Hoje não é mais assim. A pessoa que faleceu, ela tem que ter pago pelo menos 18 contribuições para que o cônjuge ou a companheira ou o companheiro tenha direito. Isso é para quem é casado, tá? Para filhos isso não existe. Aí, além disso, você tem que demonstrar que você já tinha o casamento, a união estável por pelo menos 2 anos. Mas vamos imaginar que ele só pagou, sei lá, 1, 2 vezes, 2 contribuições. Essa pessoa recebe, aí a pensão hoje fica de 4 meses a vitalícia. 4 meses para quem não contribuiu até as 18 contribuições. Certo? E vitalícia, para quem contribuiu, quem demonstra que tinha mais de 2 anos de, seja união estável, seja casamento, e para a viúva ou o viúvo que vai receber, ele tem que ter mais de 45 anos. Essa é a única forma de ter a vitaliciedade na pensão. Tirando esses 3 requisitos, você vai ter... Aí existe na lei as faixas etárias. De tal idade a tal idade, tantos meses, tantos anos, e por aí vai. Então, a pessoa, homem ou mulher, que ficar como pensionista do seu ex-cônjuge, ele vai ter direito à vitaliciedade se você tiver acima de 45 anos. 45 anos ou mais. Olha aí, então, muita regrinha, né? Assim como tudo que envolve a Previdência. Muito detalhe. Depois das regras de transição, né? Os regimes que cada um tem sua peculiaridade. Então, é importante saber. Se você tem dúvida, pode encontrar a Válbia nas redes sociais. Pode falar, Válbia. Válbia Garrote, você vai me encontrar lá no Instagram. Nós temos também lá no YouTube, o canal no YouTube, que eu trato muito sobre Previdência lá. E eu queria aqui só deixar para a gente finalizar a forma que hoje você recebe. Você não recebe mais 100%, Thaís. E antes você recebia 100%. Então, hoje, se você tiver 2 pensionistas, a viúva e um filho, digamos assim, e a pensão for, o valor da média deu R$2.000, aí você recebe 50% mais 10% por cabeça, como eles chamam. Ou seja, 70% de R$2.000. Você vai receber numa pensão que a gente fez. Imagine que a gente fez um cálculo de 2.000. Você não recebe os 2.000. Antes você recebia 100%, que era a média. Hoje você vai receber, por exemplo, 70% de 2.000, ou seja, 1.400. Então, vai aumentando até 100% da média, quantas mais pessoas tiverem como dependentes. Válbia, a gente tem interação. Fernando pelo Zap Mix com dúvida aí. Fala, Fernando. Bom dia. É Fernando que está falando. Eu já paguei mais de 30 anos de INSS, né? Que eu era CLT. Hoje eu sou autônomo, eu tenho uma empresa de representação. Então tem, por exemplo, tem 2 anos que eu não pago o INSS. Caso eu venha a falecer, a minha esposa tem direito à pensão?
Seu Fernando, ele hoje é MEI, é isso que ele falou? Ele tem uma empresa de representação. Mas ele não fala a forma que ele contribui, ele não fala a forma como contribui. Ele deu a entender que ele não contribui mais. Tem 2 anos ou 3 anos. Então, Bom dia. Fernando está falando. Eu já paguei mais de 30 anos de INSS, né? Que eu era CLT. Hoje eu sou autônomo, eu tenho uma empresa de representação. Então por exemplo, tem 2 anos que eu não pago o INSS. Caso eu venha a falecer, a minha esposa tem direito à pensão? Seu Fernando, vamos lá. Eu vou falar com o que o senhor tá nos colocando aqui, tá? Agora, é importante que o senhor entenda uma coisa. A gente precisaria, nesse caso, eu precisaria ver a documentação. Mas o senhor nos diz aqui o seguinte, tem mais de 30 anos, o senhor já pagou 30 anos. Então, existe aquilo que a gente fala muito aqui, que é a qualidade de segurado. Então, para se manter como segurado, o INSS dá o que a gente chama de período de graça. Né? Então, ele se você contribui como pessoa jurídica, está informando aqui. Ele contribui pessoa jurídica, né? Tá. Então, vamos lá. Hoje, como o senhor pagou, como o senhor recebeu, trabalhou 30 anos, né, de carteira assinada, então o senhor recebia como em carteira assinada era empregado, o senhor vertia contribuição. Quando a gente, para que o senhor entenda, período de graça, ou seja, eu mantenho qualidade de segurado. Até 1 ano contribuindo, você contribuiu agora, você tem 12 meses. Se você contribuiu mais de 120 contribuições, que é o seu caso, né? Então, entende-se que o senhor tem um período de graça de até 36 meses. Não está pagando. Ele só reforçou agora. Exato, ele não está pagando o INSS. Exato. Mas entenda o que eu quero dizer. Existe um período, Thaís, que o fato dele não estar pagando hoje, ele ainda pode estar dentro de um período chamado de período de graça. Como ele pagou por 30 anos, então ele pagou mais de 120 contribuições. Quem pagou mais de 120 contribuições, ele tem pelo menos até 24 meses. Aí eu teria que olhar se ele teve aí o seguro-desemprego, aí aumenta mais de 12 meses. Mas pelo que ele falou aí, vamos imaginar que não teve seguro-desemprego, ele tinha aí um período de qualidade de segurado apenas por 24 meses. Se tem 3 anos que ele não paga, então 2 anos que ele não paga, né? Então, se ele tiver dentro, a última contribuição dele foi agora, a gente está em abril, se a última contribuição dele, que ele fez 2 anos atrás, aí, seu Fernando, pensa aí com a gente. Se a gente está em abril, então, a última contribuição do senhor foi no mês de março, de 2 anos atrás, aí há uma possibilidade do senhor ainda existir qualidade. E Deus o livre que o senhor morra, mas o senhor morrendo hoje, aí sua esposa teria direito. O senhor precisa entender o seguinte, são 24 meses da minha última contribuição, desde que o senhor não tenha tido nenhuma interrupção. O que é que eu sugiro para o senhor? Pega essa documentação, procura alguém habilitado para que te dê essa resposta com a total segurança. Mas, em regra, como o senhor teve aí esses 30 anos de contribuição e só tem 2 anos que não contribui, é possível que o senhor ainda esteja no tempo de qualidade de segurado. Então, hoje, poderia ser sim. Mas, se o senhor não tiver, o senhor tem uma empresa, eu sugiro que o senhor volte a contribuir para que a sua esposa tenha direito quando o senhor não mais estiver aqui conosco. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Então, mas aí, preste atenção nas datas. A recomendação é voltar. Porque a gente precisaria ver a data exata que o senhor deixou de contribuir. Mas, via de regra, por 2 anos, o senhor está aí acobertado. Vamos agora para o último intervalo do Revista Gazeta. Eu volto já. Estamos de volta com Revista Gazeta. E você sabia que aqui no Brasil, um trabalhador sofre acidente de trabalho a cada 49 segundos? Pois é, gente. Olha, a gente tem esse mês de abril todo dedicado exatamente para a conscientização de acidentes de trabalho. E a gente conversou também sobre isso aqui na nossa Central Gazeta de Notícias. Vamos saber mais. E é mais uma campanha, Abril Verde. Começa quando a gente tem a promoção de conscientização dos trabalhadores, empregados, da sociedade em geral, da importância de prevenir a segurança e saúde no trabalho. Como você falou, os números ainda são alarmantes, preocupantes, não vencemos a guerra. É um dia que lembra a referência do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial
prevenção e saúde e segurança no trabalho. É um dia que nós nos conscientizamos e temos várias uniões aqui. O Poder Público, com o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, outras instituições públicas e também entidades privadas. Nós nos reunimos e, nesse mês específico, fazemos uma campanha de conscientização, como vocês falaram, e, ao mesmo tempo, nós trabalhamos com várias ações durante esse mês e também todo o ano. Muito importante quando nós estamos vendo o mês de abril, com tanto envolvimento, né, não só de entidades públicas, mas também tendo a participação do Poder Judiciário. E aí eu gostaria, Alain, que se fosse colocada, inclusive, a ideia da programação. O que é que vocês definiram para esse mês? Vicente também, o que é que vocês definiram para poder conscientizar o empregador e os colaboradores sobre suas responsabilidades e diminuir esses números de acidentes no ambiente de trabalho como nós estamos vendo no Brasil? Sim, sim. Quando a gente fala sobre o Abril Verde, na realidade, ele não deveria ser só o mês de abril, e sim de janeiro a janeiro. Os índices de acidentes de trabalho, esses daí que você falou, Thaís, são só os que são computados. E os que não são computados. Os que nem chegam, certo? Né, quantos pais, mães e filhos vêm de casa para o trabalho de moto e sofrem um acidente nesse intervalo e ele é computado como acidente de trânsito e não como acidente de trabalho. Então, para você ver que os números eles podem subir muito. Então, essa programação nossa aí, junto com outras instituições, é de extrema necessidade. E tem uma curiosidade, todo mundo se fala em EPI, mas eu sempre falo, o EPI em si, ele não evita o acidente, ele pode minimizar as consequências. O que evita os acidentes são procedimentos que precisam ser seguidos. As normas precisam ser seguidas, então isso sim evita um acidente. E um profissional bem capacitado dentro da sua empresa, ele tem o poder de ver o invisível. Então essa campanha Abril Verde vem para a gente difundir, explicar, explanar todas as situações que estão ocorrendo aqui no nosso estado em si. Então, esse Abril Verde, junto com o TRT, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições, várias empresas juntas para a gente poder tentar diminuir esses índices. Dentro do rol do que é considerado acidente de trabalho, já tem muitas outras, eu não diria doenças, mas que já estão sendo consideradas equiparadas ao trabalho, como, por exemplo, doenças mentais, né, doenças articulares. Isso. E é uma das causas mais preocupantes que nós temos, as questões mentais, as questões emocionais no trabalho. E segundo os dados do Sistema de Informação do Ministério da Saúde, os dados de 2020 a 2024, tivemos em Alagoas mais de 25 mil acidentes notificados. Imagine, como o Vicente falou, os que não são notificados. Tá? Então, são muitas as ações. Primeiro, essa divulgação na mídia, agradecemos muito o espaço. E também, questão do podcast semanal, vamos fazer com temas. As empresas vão fazer corridas, como a SegMed, a empresa Lufer também, o Vicente vai falar, que as ações educativas em várias empresas. E também, no final do mês, na Casa da Indústria, teremos um seminário geral, falando sobre saúde mental, física e também a qualidade de vida, produtividade e qualidade de vida. Como conciliar isso com a saúde do trabalhador. Então, são temas educativos que a gente insiste com a sociedade, que é importante nós diminuirmos esses números de acidentes, tá? E Viderlan, que existem aqui. Que não é possível que a gente continue com esses números altos. E por isso essa união, faz a força, essa união que nos proporciona trabalhar em conjunto, o público e o privado, para tentar minimizar esses danos à saúde do trabalhador. A abertura dos sindicatos, por exemplo, a abertura junto ao Poder Judiciário, isso também tem sido um processo cada dia que passa maior também. Como é que tem sido as classes que representam, por exemplo, as categorias, os trabalhadores nesse papel para a campanha ganhar corpo e ficar ainda mais forte, não só nesse período de abril, mas também para uma sequência de ano? Então, essas campanhas elas são feitas todos os meses, certo, com as empresas privadas, certo, dentro dessas empresas. Lógico, a gente vê a construção civil como um dos maiores empregadores aqui e é mais carente, certo? Sim. Então, o peso maior nosso hoje em si é na construção civil, para que a gente venha conscientizar tantos os gestores. Eu sempre falo que a segurança do trabalho ele é diferente de você construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você tem que fazer
toda a terraplanagem, o alicerce, para depois subir a casa. Já a segurança do trabalho, não. Tem que ser de cima para baixo. Primeiro nós temos que conscientizar os gestores, o engenheiro, o encarregado, para que a gente possa chegar no propriamente dito que é o colaborador, que é o menos favorecido, que a gente possa diminuir cada vez mais esses acidentes. Você foi bem feliz quando você falou a cada 1 minuto se sofre um acidente de trabalho. Eu vou mais além. A cada 3 horas e meia, se morre um trabalhador no Brasil. Morre! Então isso é admissível, a gente vê isso no Brasil, que a cada 3 horas e meia, ou seja... Essa estatística está principalmente na construção civil? Não, no modo geral, Thaís. De modo geral. No modo geral. E isso está aí, eu não estou falando de boca, está lá no observatório do Ministério Público do Trabalho. Qualquer pessoa que queira acessar, está lá a cada 3 horas e meia. Ou seja, a gente vem para trabalhar de 7, 7 e meia, 8 horas e larga mais ou menos 17 horas. Nesse intervalo que nós estamos laborando aqui, se morre 3, 4 trabalhadores todos os dias. Então, é admissível. A gente está com uma cartela aí atrás que mostra justamente a distribuição geográfica. Podemos aqui só para apresentar essa distribuição geográfica dos acidentes de trabalho. Aqui, em 2000, me ajuda só, Viderlan, mais de 3.400 acidentes de trabalho em Alagoas, tá? No país, quase 613 mil acidentes de trabalho foram registrados em 2000, no mesmo ano, né? A série histórica dos acidentes de trabalho, mais de 3.400, barrando, né, esse número, chegando ao ápice ali, nesse ano de 2022, 612 mil acidentes de trabalho no país. Isso, os números são preocupantes, por isso é nossa intenção de chamar a sociedade para essa reflexão sobre esse mês, a importância de prevenir, porque a maioria dos acidentes e doenças ocupacionais são preveníveis. Claro. E se são preveníveis, por que a gente não consegue fazer isso? Então é um trabalho educativo, é um trabalho também com apelo emocional, porque o maior bem que nós temos, Thaís e Vanderlan, é a saúde. Um dos bens fundamentais. Então, é um princípio fundamental a gente proteger a nossa saúde. A saúde física e mental no trabalho também é muito importante, porque tem muitos casos de depressão, muitos casos de assédio moral, sexual, que a gente também converge para essa educação. Olha, gente, vamos trabalhar um ambiente sadio para que todos trabalhem como se fossem pertencentes à família do trabalho, a família aqui que vocês estão aqui, a família do trabalho, se sinta bem, com saúde, trabalhando com alegria. Até porque nós passamos mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a nossa família. Exatamente. Tem outras informações aqui, ó, série histórica de acidentes de trabalho com morte, 15 acidentes com mortes foram registrados em 2022 aqui em Alagoas. Mais de 2.500 trabalhadores morreram no mesmo ano em todo o país. Esses números ainda são subnotificados. Né, e aí a estimativa de subnotificação. Subnotificação. Quase 20% de subnotificação nesse mesmo ano. É muito alto. Esses números podem subir muito. Acredito mesmo. que já subiram, porque são dados de 2022, né? Já. Então, por esses dias serão divulgados pelo Observatório Internacional, junto ao Ministério do Trabalho, serão divulgados dados atualizados desses 2020. Agora a gente pega esses dados que é no Ministério da Saúde, que eu falei para você, entendo. em Alagoas, de 4 anos, 25 mil acidentes registrados, quer dizer, notificados, fora aqueles que a gente não sabe. Então, a gente apela para os empresários, apela para os trabalhadores, informe-se, vamos nos informar dos nossos direitos e deveres em relação à saúde e à segurança do trabalho. Porque é um ganha-ganha, Thaís, é um ganha-ganha. Ganha a sociedade, ganha o trabalhador, ganha o empresário, ganha todos nós, ganha a família, porque vê o seu ente querido voltando para casa sadio, feliz. Então é um ganha-ganha. Se é um ganha-ganha, é inteligente que a gente trabalhe por essa campanha. As mídias sociais, todas as empresas, trabalhadores e empresários trabalhem por essa causa, porque ela é muito importante. E que as empresas e colaboradores se engajem, né? Não apenas no Brasil Verde, mas que pratiquem a política de prevenção de acidentes de trabalho. Se trabalha numa empresa que não está atendendo ao que o preconizado para o mínimo de prevenção de um acidente de trabalho, chega, conversa, tenta entrar, porque a gente sabe que existe isso, né? Existem falhas em companhias, em empresas, até nas maiores empresas podem existir falhas, então é importante que todos se juntem, se unam para realmente chegar num consenso, para que as práticas sejam realmente adotadas e se haja realmente prevenção, já que praticamente todas as
as doenças do trabalho, principalmente, podem ser preveníveis. Sim, sim. E agora, em maio de 2025, agora dia 25, ele vai entrar em vigor uma lei que todos os profissionais da área da segurança do trabalho, eles precisam trabalhar os riscos psicossociais. Hoje a gente tinha aquela mentalidade, aquele pensamento que o acidente de trabalho é só aquele acidente que machuca ou tira o sangue. Não, mas o acidente de trabalho ele pode ser uma doença ocupacional. Quantas e quantas pessoas são afastadas diariamente com essas doenças ocupacionais? Riscos psicossociais. Então a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que ter uma expertise maior com relação a isso e uma abertura de leque maior para todos os profissionais e as empresas também possam trabalhar e evitar esses problemas futuros. E fiscalizar. Eu concordo com a fiscalização, sou totalmente a favor. O Tribunal Regional do Trabalho realize fiscalizações constantes também, para poder também chamar a responsabilidade de todos os atores, porque muitas vezes acontece o seguinte, coloca-se a responsabilidade para as empresas, sim, as empresas oferecem os equipamentos necessários, concordo, promovem ações, mas os trabalhadores, eles muitas vezes não usam também os equipamentos, eles não colocam em prática aquilo que a empresa faz. Então eu diria que todos os atores envolvidos nesse processo, eles têm as suas responsabilidades, seja o empregador ou seja o empregado. Concordo plenamente. Há causas múltiplas na Justiça do Trabalho que chegam lá, tanto de acidentes, como de empresas que dão a justa causa no trabalhador, porque eles se recusam a cumprir as medidas de segurança. Então, se a empresa comprova que ele realmente foi alertado várias vezes, não usou reiteradamente, a Justiça tem reconhecido que é justa causa. Como certo. Do outro lado também é muito caro. É uma causa cara assim, para o empresário. Porque se acontece um acidente de trabalho ou doença ocupacional, acontece, ele vai pagar não só uma indenização por dano moral, por exemplo, que tem um valor elevado, uma indenização por danos materiais, por exemplo, os salários que ele perdeu até uma expectativa de vida de 70, 72 anos para o homem, 76 para a mulher. Quer dizer, é caro. E, além do mais, o que o INSS gastou com o trabalhador, o INSS vai promover, a Advocacia Geral da União vai promover uma ação para recuperar o que reembolsar aqueles ativos que ele deu ao trabalhador. Então, é uma demanda que, para o empresário, ele tem que ter consciência que é caro. É oneroso. Muito oneroso para ele. Então, é por isso, e mais, pelo bem da saúde, porque uma sociedade civilizada, Thaís e Wandel, trabalha pela saúde. É verdade. Então, a postura também do trabalhador consciente, tem muitos casos de Lerdorte, é um dos casos que mais se destacam lá. Postura no ambiente de trabalho, sentar, postura das mãos, tudo, trabalhando consciente de que pode ocasionar uma doença equiparada a acidente. E, por outro lado, o empregador fornecendo informações, educação, trabalhando para os gestores, principalmente. Um ambiente sadio, sem aquela pressão, mas tem que cobrar realmente produtividade? Tem, mas com aquele modo digno, tendo respeito e consideração pelas pessoas. Olha. Essa é a principal mensagem, né? É um movimento que a gente faz esse mês de abril. Podem contar com a gente, o Boletim Gazeta, a Gazeta News, de maneira geral, está aberta para o Abril Verde, para todas as demais campanhas que alertam para a saúde das pessoas. Acho que isso é fundamental. E gostaria de agradecer ao Vicente, presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho, doutor Alain Esteves, juiz do trabalho aqui em Alagoas. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos aqui esse espaço aqui para a gente poder difundir e abrilhantar cada vez mais o nosso evento e abrir a mente dos colaboradores, que eu sempre falo o seguinte, tanto nós somos igual crianças. Nos nossos filhos, todos os dias nós falamos, vai estudar, vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai dormir. Se nós não falarmos todos os dias, eles não fazem, eles esquecem, eles passam despercebidos. Então, segurança do trabalho, nós temos que falar todos os dias, porque senão entra no ouvido e sai do outro. Então, é isso. É o recadinho diário. Agradeço também, muito obrigado pela recepção. Vamos lembrar do tema da ONU, lembrar dos falecidos, que é terrível, e também lutar pelos vivos. Sim. Nós estamos vivos, vamos lutar pelos acidentados e os vivos que estão aqui. Essa é a mensagem.
E a gente vai encerrando Revista Gazeta falando sobre saúde. Um médico urologista falou sobre a infertilidade masculina, esclareceu os mitos e verdades a respeito desse tema. Vamos saber. É o seguinte, em relação à infertilidade masculina, nós temos vários fatores envolvidos, não é isso? Para didaticamente a gente entender melhor como é que funcionam esses fatores, nós dividimos em 3 classificações. A classificação pré-testicular, onde nós temos os fatores hormonais e genéticos envolvidos. Os fatores testiculares, onde nós temos algumas condições como varicocele, criptorquidia e infecções. E os fatores pós-testiculares, onde nós temos fatores obstrutivos e imunológicos envolvidos. Quando estamos falando de infertilidade, eu acredito que é a grande assombração de todo e qualquer homem, né? Inclusive aqueles que tentam por diversas vezes fazer do seu matrimônio algo que possa gerar frutos, né? Filhos, né? Isso eu digo porque vivi essa situação há muito tempo, né? Tinha uma programação, passava 2, 3 anos. Como afastar esses fantasmas antes de fazer uma consulta para poder entender, doutor, dentro da sua área, o que é importante nesse momento, a tranquilidade para poder gerar filhos? O que é que você recomenda, por exemplo, para aquele homem que está tentando, por exemplo, agora, fazer o primeiro filho e não tem conseguido, por exemplo, numa situação como essa? Bom, é muito interessante a pergunta. Eu acho que primeiro, para a gente desmistificar essa questão de desenvolver essa ansiedade para gestar, é importante saber conceitualmente o que é infertilidade, né? Fertilidade é uma condição que é quando o homem não consegue gestar sua companheira num período de 12 meses, tá? Com intercursos sexuais semanais, onde a gente avalia que realmente nesse período não houve gestação. Aí sim, a partir daí, nós temos que procurar o nosso especialista. Porque geralmente chegam muitos pacientes para nós avaliarmos no nosso ambulatório, onde estão, doutor, estou tentando 3 meses, 6 meses. Calma, ter paciência, vamos devagar, sem ansiedade, deixa acontecer naturalmente. Se passar um período de 12 meses, aí assim a gente começa a investigação mais minuciosa. É aquela coisa, né? A pressão emocional, né? A pressão psicológica muitas vezes faz a gente não conseguir alcançar, né? Tem exemplos de pessoas próximas que realmente estavam com essa pressão, quando relaxaram, a coisa aconteceu sem precisar de influência médica, de inseminação, por exemplo. Alterações hormonais influenciam para a infertilidade? Sim, são um dos principais pontos a serem avaliados na nossa pesquisa, né? Onde nós avaliamos os principais hormônios envolvidos na produção do espermatozoide, onde nós temos o FSH, o LH, a testosterona, que são a tríade de regulação da produção dos nossos gametas. E a partir daí a gente avalia através de um exame sanguíneo, e se a gente detectar qualquer alteração dos níveis hormonais, a gente pode interferir de alguma forma e fazer com que melhore a qualidade da produção do espermatozoide. E o exame? Eu tenho uma curiosidade, Viderlan. Tem alguma idade que marca, assim, que pode ser considerada uma idade de corte para o homem? Homem com mais de 45 anos, porque a mulher tem isso, né? E o homem? Homem com mais de 45 anos, com mais de 50, qual seria uma idade aí que realmente o homem reduz ali aquela quantidade de espermatozoide, vamos dizer assim? Assim, isso é importante, essa pergunta, porque um homem ele faz a renovação nos gametas, dos espermatozoides, variando de 60 a 90 dias. Então, um homem hoje, tanto de 25 anos, pode gestar uma mulher, como já vi casos de homem com 90 anos gestar uma mulher. Porque tem esse período de 60 a 90 dias de renovação do nosso organismo. Agora, claro, que a partir de uma certa idade, a partir de 50, 60 anos, nós temos uma redução gradativa dos níveis de testosterona, que assim pode interferir na produção dos nossos espermatozoides. Eu tenho uma curiosidade sobre o exame, doutor. Como é que é o exame para diagnóstico? Explica pra gente aí como funciona. Bom, o exame começa primariamente através de uma consulta, onde nós fazemos uma história clínica minuciosa de todo o passado, toda a dinâmica da vida desse nosso paciente. A partir daí, nós efetuamos um exame físico minucioso para avaliar a genitália masculina, ver como é que está o testículo, se tem os dois, se estão no volume adequado, se tem um ducto deferente presente. Então, são algumas avaliações que nós fazemos no nosso ambulatório e, a partir daí, a gente pode fazer uso de alguns exames específicos. Quais são eles? Nós temos o principal, que é o espermograma, onde nós avaliamos toda a característica do ejaculado masculino. Nós temos a solicitação de alguns exames de imagem, como a ultrassom da bolsa escrotal, com Doppler para verificar a presença ou não da varicocele. E nós temos as dosagens hormonais via corrente sanguínea, que é um exame simples que nós solicitamos. Então, geralmente, a partir dessa investigação, a gente consegue identificar qualquer problema que possa estar relacionado à infertilidade masculina.
A obesidade, ela contribui, doutor, também para que esse processo de infertilidade ele venha acontecer? Vamos falar um pouquinho também dessas pessoas sedentárias, por favor. Isso é importantíssimo que você fotou, esse que você recomendou aí. É importante porque, nossa literatura científica, o que mais se fala hoje é sobre o estresse oxidativo. O que seria isso? É a produção dos famosos radicais livres, que são substâncias tóxicas a todas as células do nosso organismo. Então, o que a gente nota? Que a obesidade, a má alimentação, o sedentarismo, alcoolismo, o tabagismo, são fatores indutores desse estresse oxidativo, né, que resultam na produção dos radicais livres, e assim que podem relacionar a diminuição da produção do espermatozoide. Então, é importantíssimo você manter uma qualidade de vida adequada, seu exercício físico regular, sua alimentação balanceada, reduzir peso é importantíssimo, porque nós temos duas condições importantes na obesidade, como é a síndrome metabólica, e como a obesidade é um fator pró-inflamatório, ela também pode repercutir lá na nossa região genital e diminuir a produção do espermatozoide também. Doutor Fabrício, um homem que teve a infertilidade diagnosticada, ele tem um quadro irreversível ou com tratamento ele pode reverter? Isso é bem variável. Isso vai depender do tipo de infertilidade que o homem tem. Se é um agente, quando solicitamos os nossos exames complementares, verificamos que ainda há uma produção pequena de espermatozoides, aí a gente tem uma variabilidade de tratamento um pouco maior, uma chance maior de retornar com a produção de espermatozoides. Se nós detectamos que nos exames complementares houve ausência de detecção de espermatozoide, aí já dificulta um pouco mais. Mas não deixa de ter uma pequena possibilidade de ser reversível, sim. Mas isso já fica um caso um pouquinho mais grave. Para as pessoas que têm essa pouca produção, muitas vezes o melhor caminho a ser recomendado é a inseminação, doutor, para poder alcançar esse objetivo de ser pai, de ter um sonho, ou são situações... É uma condição, como eu falo sempre para os nossos pacientes, a condição de fertilidade é muito individual. Depende de cada caso. Mas, geralmente, quando nós temos a detecção de redução da produção de espermatozoides, e são condições que nós conseguimos intervir, nós conseguimos melhorar essa qualidade e quantidade e sempre, e na maioria dos casos, viabilizar uma concepção por via natural, sem necessidade de disseminação. E a gente encerra o Revista Gazeta nesse momento, mas você pode rever essas e outras entrevistas, é claro, no nosso canal do YouTube. É só acessar Gazeta News AL. Você também pode ficar por dentro de toda a nossa programação através das nossas redes sociais e do portal Gazeta Web. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até lá! Estamos de volta com o Revista Gazeta e a gente vai voltar falando sobre saúde. No último dia 2 foi comemorado o Dia da Conscientização sobre o Autismo. E uma clínica aqui de Maceió está desenvolvendo diversas ações para ajudar pais e responsáveis a entender um pouco mais desse problema e saber também como procurar ajuda. Vamos acompanhar agora. O autismo, ele faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, esses transtornos que ocorrem desde a vida intrauterina e da gestação. E aí, a partir do momento que a criança tem a parte genética formada, a gente vai ter alguns traços desse transtorno. Ele vai ser manifestado um pouco mais à frente, a partir de 1, 2 anos de idade da criança, a gente vai começar a ver alguns indícios. Então, o autismo é isso, é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai trazer alguns atrasos no desenvolvimento da criança, e a gente vai precisar treinar essas habilidades. Então, quem são os profissionais que vão treinar essas habilidades? Como é que são os tratamentos para o autismo? Vai depender, né? Nós temos níveis de suporte no autismo, a gente tem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, e vai depender das habilidades que a criança vai demonstrar. Quais são os comprometimentos que a criança tem? É na comunicação? É na socialização? Tem muitas estereotipias, ou seja, comportamentos que são disfuncionais. Por exemplo, enfileirar brinquedos, fazer movimentos de girar, né, ou girar a si mesmo ou girar objetos, comportamentos que não têm uma função definida, né, a falta de funcionalidade. E a gente vai precisar de uma equipe multiprofissional para cuidar dessa criança, para acompanhar essa criança. Então, dentre eles, os profissionais da fonoaudiologia, os fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos e entre outros que vão fazer a diferença na evolução dessa criança.
você como fonoaudiólogo, o que você pode orientar os pais e responsáveis em relação à linguagem, né, dessas crianças que têm o transtorno? A linguagem, a fala, a tão esperada fala, né? O que é que a gente pode perceber? Primeiramente, aquela criança que não fala. A ausência da fala vai ser um marcador importante para a gente observar. Além disso, algumas habilidades que são preditoras para o desenvolvimento dessa fala, como, por exemplo, o contato ocular. Manter o contato olhando para você enquanto você fala, demonstra o quê? Reciprocidade social. Então, nós temos que o contato ocular é um dos preditores, além de imitação, funcionalidade e ter algum tipo de expressão oral. Então, algum tipo de som, fazer onomatopeias, que nós chamamos. Por exemplo, quando a gente está brincando com um carrinho e faz vrum, vrum, um avião, olha só. E a gente vai fazendo alguns sons. São onomatopeias. São movimentos que a gente vai fazer na motricidade orofacial, ou seja, na boca, nos lábios, na língua, que vão nos possibilitar falar. Né? A gente vai treinar os músculos para poder fazer as letras posteriormente e juntar uma cadeia de letras para formar uma palavra. E assim a gente tem a evolução da linguagem, a funcionalidade da linguagem. A gente tem um objetivo e uma pragmática, ou seja, um uso funcional. É interessante você falar isso porque a fala realmente é algo que é muito aguardado, né, pelos pais, quando a gente fala, né, quando a gente se trata de criança. Então, muitas vezes surge aquela expectativa, muitas vezes a expectativa ela não é alcançada, né, Daniel? E aí gera uma frustração nos próprios pais. E nós temos hoje vários sistemas de comunicação alternativa. Então, nós trabalhamos com a fala, com a oralidade, buscando com que essa criança comunique oralmente, mas também temos alguns sistemas que vão ajudar com que ela consiga demonstrar os seus desejos. Então, alguns desses são pictogramas, por exemplo, você pode pensar em imagens pequenas representando, por exemplo, uma maçã. Você quer maçã? E a criança vai lá e mostra a maçã num desenho. E a gente não vai substituir a fala, mas nós vamos proporcionar uma comunicação eficiente e funcional para demonstrar os seus desejos, suas dores, o que está precisando fazer naquele momento e o que é que ela quer. Muito bem. Vamos falar agora sobre essas ações dos dias 5 e 26 de agora, né, de abril. Inclusive, uma delas vai ter um mutirão de neurodesenvolvimento. Conta pra gente tudo isso. Exatamente. Então, nós vamos proporcionar um mutirão de triagem do neurodesenvolvimento. Nessa ação, nós teremos médicos, né, das consultas de pediatra e clínica geral, nós teremos aconselhamento jurídico e teremos a triagem do neurodesenvolvimento. O que seria essa triagem? Seria a entrevista inicial para aqueles que têm alguma dúvida se a criança possa ter algum tipo de alteração e nós vamos aplicar alguns protocolos rápidos de rastreio que vão possibilitar mostrar, não, tem alguma coisa ali que realmente está alterada e a gente precisa investigar um pouco mais. E nós vamos investigar um pouco mais e fazer com que aquela pontuação seja realmente demonstrada. Nossa, a gente precisa se preocupar. E, a partir disso, encaminhar essa criança para os serviços necessários e possibilitar com que as famílias consigam um acesso à qualidade de saúde e um bom atendimento para essa criança. Muito bem. E aí, uma outra dúvida, né, também. São para crianças a partir de qual idade? Quem vai poder participar? De 0 anos de idade. Então, qualquer pessoa, na verdade, que tenha qualquer tipo de dúvida, de queixa sobre o neurodesenvolvimento, sobre o desenvolvimento do que é normal, o que não é normal, poderá participar. Não necessariamente possa ser autismo, possa ser dificuldades de atenção, por exemplo, ou aquele comportamento desafiador, que é o famoso TOD, né, de transtorno desafiador opositor. Aquelas crianças que não obedecem regras, que não conseguem saber os limites e não consegue esperar a vez, por exemplo, também são marcadores de outros transtornos e nós vamos avaliar tudo isso. E quais são as consultas médicas que serão oferecidas? Então, nessa ação em específica será para um público geral. Então, nós vamos colocar consultas direcionadas à pediatria e à clínica geral específico para a população que vai participar da triagem. E essa iniciativa, onde é que vai acontecer? Que horas? Como é que o pessoal vai poder participar? É só chegar lá? Então, as inscrições são a partir do link que está no Instagram da Clínica Divertidamente Maceió. Então, você vai poder acessar o WhatsApp, falar que deseja se inscrever no mutirão, ou apenas clicando no link que vai gerar um formulário e você vai colocar os dados, o que deseja, qual é a sua queixa, e nós entraremos em contato. Nós teremos 2 datas, como já foi falado, dia 5 e dia 26 de abril, e ocorrerá de 8 ao meio-dia.
As inscrições para essas 2 datas, na verdade, já extrapolaram, mas nós estamos aguardando, né, as confirmações de quem realmente vai poder participar para fazer uma 3ª data. Sim. E nós vimos que as demandas realmente são muito grandes. Então, algumas crianças que já têm o diagnóstico vão poder participar em outra data para um mutirão de orientações e de informações para os pais. Muitos perguntam como eu vou lidar com a minha criança tem autismo e agora o que é que eu vou fazer? E a clínica está pensando nessa nova iniciativa de trilhar um acompanhamento, né, informativo para esses pais poderem realmente ter um apoio. A gente sabe que, infelizmente, o nosso sistema de saúde não contempla tanta demanda que nós temos, a falta de profissionais também, e é uma iniciativa para abraçar realmente o público. Verdade, né? E é interessante vocês também, né, atingirem essa parcela da população, esse grupo, porque realmente, imagino, né, você receber o diagnóstico, muitas vezes você não está pronto, preparado para essa nova realidade que você vai ter, né, que viver realmente, que é levar o seu filho para fazer todos os tratamentos, as terapias, e aí ter uma orientação com certeza vai ajudá-los muito mais, né? Com certeza, e vale lembrar que nós estamos no mês de conscientização. Então, o porquê desse mês, né, foi criado lá em 2007 pela Organização das Nações Unidas, e ela vai realmente acolher que existe um transtorno, a gente precisa cuidar. E nós vamos agora lembrar das famílias. Tem muitas famílias que os pais deixam seus empregos para cuidar dessa criança. A gente não tem tanta fonte de renda também para cuidar dessa criança. São várias terapias, é um valor alto a ser investido no desenvolvimento. Então, a conscientização é isso. A gente ampliar os espaços de acessibilidade, não só para a criança, mas para essas famílias, sobretudo. E agora vamos para um alerta. Recentemente, um morcego foi encontrado na região da Mangabeiras com o vírus da raiva. Esse problema acende um alerta para a saúde pública e também as zoonoses. E olha só, uma médica veterinária conversou com a gente sobre esse grande problema e a gente vai entender um pouco mais agora. Os donos da casa observaram um comportamento estranho do morcego. E aí ele estava quietinho e resolveram chamar o CCZ, né? E foi a melhor coisa que ele fez, e fica o alerta, né? Que morcego, eles são animais de hábitos noturnos, são animais que não permitem tanta aproximação, então se vê que está mais quieto em um canto, não está voando, não está escondido, então já chama a atenção, já chama o alerta, e foi isso que aconteceu, né? Os donos da casa... Normalmente os morcegos se distanciam, né? Principalmente quando ouvem vozes, barulho. E durante o dia eles estão sempre escondidos, né? E foi isso que chamou a atenção dos donos dessa casa. E aí eles, né, corretamente chamaram o CCZ e o CCZ foi até a residência, recolheu esse animal e após os exames que foram realizados deu positivo realmente para a raiva. E aí os animais que viviam dentro de casa estão sendo monitorados, né? E iniciou todo um protocolo aí preventivo, e por isso o alerta, né? A gente está acompanhando esses animais, né? E a gente veio aqui hoje falar sobre isso, porque é tão importante, né? A raiva é uma zoonose gravíssima e a gente precisa ficar atento e ficar atento também às vacinações dos animais, já que a gente tem isso como preventivo e é tão importante que seja realizado. E a gente vê muitas faltas em relação a isso. Os tutores acabam esquecendo, passa despercebido. Quando vai ver, na rotina a gente vê muito isso, quando vai ver tem 2, 3 anos com vacinas atrasadas, então é tão importante a gente ficar atento ao cartão de vacina dos animais, principalmente porque raiva é uma zoonose, e é uma zoonose que praticamente tem 100% de mortalidade, então para humanos ou para animais também, então ficar atentos a isso, né? Por isso a minha dica hoje realmente é importante. 5 denúncias em janeiro, só em janeiro, 5 ocorrências, né? E que preocupam, apesar de todo o esforço das equipes de saúde, dos agentes para monitorar os casos, as equipes do CCZ, mas ainda assim me surpreende essa informação, porque eu imaginava que a raiva já estava ali, ó, extinta. É muito, muito difícil encontrar um caso de raiva aqui em Alagoas. Não é tão difícil assim. Às vezes a gente vê em cavalos, a gente recebe alguns... A gente mesmo já teve, acho que, se não me engano, foram 2 ou foram 3 pacientes, né, internados na clínicas positivos para raiva. Agora, a gente tem todo cuidado quando a gente suspeita, bota o animal no isolamento, faz todo o uso de EPI e, em seguida, entra em contato com o CCZ, né, quando no pós-morte, porque esse exame normalmente é feito pós-morte,
pós-morte, e aí pós-morte foi feito o diagnóstico e a gente toma os cuidados e orienta os tutores, né, também, para que procure o serviço de saúde, para que faça toda a prevenção para eles também, né, para os humanos também. Então, ficar atento a isso, como é importante, gente. E a gente recentemente teve uma falta de vacina no mercado. Agora, no comecinho do ano mesmo, a gente estava sem vacina, né? A gente, clínica veterinária, também estava sem vacina para compra. Então, já foi restabelecido essa distribuição, mas a gente chama atenção, porque eu sei que tem muitos tutores que estão com as vacinas atrasadas, né? E se a doença chegou na nossa área urbana, então isso é muito mais preocupante, né? Que a gente vê muitos casos em área rural, mas na área urbana é pouco comum, né? Então, um alerta hoje é sobre isso. A doutora Fabrícia, bom dia. Essa informação sobre a raiva é uma condição que nós aqui como comunicadores, vez ou outra, estamos falando, levando orientação para a população, como está acontecendo agora, mas inclusive já foi colocado alguns momentos aqui em sua participação sobre alguns sintomas. Mas o que é que nós precisamos observar de fato no animal, nesse tipo de comportamento, para poder pelo menos ter indícios de que ele pode estar ali contaminado com a raiva, por exemplo? Os sintomas, eles são, inicialmente, na verdade, são muito parecidos com outras doenças, né? Apatia, febre, às vezes a gente observa paresia, né? Que são paralisias superficiais de alguns membros. Quando vai evoluindo a doença, os sintomas, eles ficam mais específicos, né? Que é a hidrofobia, o animal não consegue deglutir, então a gente chama de hidrofobia porque ele não consegue engolir água, ele não consegue deglutir, então trava a mandíbula, começa a babar, porque ele não consegue deglutir. Então, esses são sintomas mais da doença no estágio mais evoluído. Ao contrário do que o próprio nome sugere, o animal não fica mais agressivo, não. Né? Então, é porque o animal, ele trava a mandíbula e ele começa a babar e a espumar pela boca, mas principalmente porque ele não consegue deglutir a saliva. Então, o sintoma principal que observa que o nome é raiva é por conta dessa trava da mandíbula que ocorre com o animal. Mas ele fica mais agressivo, um pouco mais agressivo. Os olhos não ficam vermelhos, não? Ficam porque o animal também pode ter febre, ele desidrata. Então, são sintomas não tão específicos, mas o que chama a atenção pelo nome da raiva é exatamente porque ele fica agitado, ele não consegue engolir, ele não consegue deglutir, ele tem fotofobia, então ele fica realmente mais agitado porque ele está agoniado, né, sem conseguir entender o que é que está acontecendo com ele. E aí começam as alterações neurológicas também, né? Convulsão, não anda, fica lateralizado, com os membros travados, então são fases da doença que já está mais evoluído. Né? Mas inicialmente a gente observa que o animal ele perde a capacidade de andar. Os que chegam na clínica, normalmente eles chegam com isso. Né? Eles perdem a capacidade de andar, o tutor leva e aí a gente já chama atenção pelo histórico. Né? A anamnese é importante e o que a gente conversa com o tutor é muito importante também para a gente suspeitar. Nesses casos? Então, o tratamento, até a gente ter certeza que é raiva, é tratamento só de sintoma. Né? Até a gente ter certeza que é raiva. Até porque não tem um tratamento específico e a raiva, eu nunca participei de nenhum animal que a gente conseguiu a cura. Então, por isso que eu falei, né? Quase que 100% de mortalidade. Né? Então, isso é importante, né, frisar. Por isso que é tão importante a preventiva. Que Chocante, eu até sinto, né? falta. Não tem recuperação, então? Não tem. É realmente atenção para quem tem. Você que é tutor, atenção, tá? Tem que estar com cuidado ali para manter as vacinas em dia. E é justamente sobre as vacinas. A gente costumava ver mais campanhas de vacinação contra a raiva. Parece que deu uma diminuída ali na periodicidade que essas campanhas também, Thaís, são realizadas. Qual a regularidade? De quanto em quanto tempo é preciso atualizar a vacina do animal? Essa e outras vacinas, né? São inúmeras vacinas aí que o tutor precisa estar atento. O protocolo no Brasil para raiva é uma dose anual, né? O protocolo no Brasil. Em outros países é um pouco diferente porque eles já conseguiram eliminar a raiva. A gente ainda tem casos. Recentemente, inclusive, teve uma mulher que teve em Recife, né? Uma protetora que recolheu um animal de rua e acabou pegando raiva e morreu. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? No Brasil é anual. Né? Agora, cuidados, né? Se a vacina é de procedência, se é feita pelo médico veterinário, que a gente tem todo o cuidado de refrigeração adequada. Então, isso é muito importante também. Né? A procedência da vacina é super importante. Então, mantém a eficácia dela, né, também. Para manter a eficácia da vacina. Então, tem dúvida, não sabe onde está o cartãozinho de vacina, corre e vai vacinar imediatamente. Né? Muito caro, doutora Fabrícia. A vacina em si é cara? Acaba sendo uma situação fora do trabalhador, do assalariado? Não é. A vacina
muda, né, de bairro para bairro, de Sim. estrutura de clínica para estrutura de clínica, mas ela varia aí entre R$90 e R$150. Então, é mais ou menos isso aí. Então, Pela garantia da vida, né, de preservar, por exemplo, a saúde do animal, acredito que é um valor muito justo. Né? E reforçando, é uma zoonose, né? Passa para o humano. Então, todo cuidado é pouco, né? Não é só o animal que está aí susceptível a pegar essa doença. Nós também estamos. Então, ficar atento é importantíssimo. Doutora Fabrícia, qual a orientação que se dá para o animal que tomou, vamos criar uma situação aqui como exemplo. O animal tomou as vacinas, todo o seu combo de vacinas ali inicial, já tem uns 5 anos. E aí ele precisa repetir todo o esquema vacinal, inclusive a vacina da raiva? Inclusive, a vacina da raiva ela é anual. É ele anual. tem que tomar todo ano. Mas né? as outras vacinas Os outros também? protocolos, às vezes, a gente precisa reiniciar, dependendo do tempo que o animal tiver aí que não toma. Né? A gente tem também, para ter certeza se o animal está protegido ou não, muitos tutores não optam por isso pelo custo, mas a gente tem a titulação também. De cada doença dessa que a gente protege na vacina, a gente pode fazer a titulação dela. Vai depender, os tutores às vezes preferem revacinar porque fica mais fácil Fica do que... mais tranquilo acompanhar. Acompanhar do que fazer a titulação, mas tem sim a titulação. Então aí, alerta para você, tutor de animais, tá? Gatos, cães, quais são os outros animais que também estão sujeitos à raiva? Todos os mamíferos, eles Todos são... os mamíferos. Todos os mamíferos, seja silvestres ou domésticos, eles podem pegar raiva. A gente vacina normalmente cães e gatos. Vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o direito do consumidor com companhias aéreas.